O tempo das trevas. O primeiro período intermediário. E a luta pelo poder. Egito. A saga completa. Episódio 4. Após a era das pirâmides e séculos de glória, o Egito mergulhou em sua primeira grande escuridão. O Nilo deixou de encher. As colheitas morreram. Os faraós perderam o controle. E o reino, antes unido, se dividiu em guerra, fome e caos. Este é o primeiro período intermediário, uma época de colapso, revoltas, invasões e reinos rivais. Mas também um momento em que surgiram novos líderes, novas ideias e o renascimento da força egípcia. Bem-vindo ao capítulo mais sombrio e mais humano da história do Egito Antigo. O fim do Antigo Império, o começo do declínio, o brilho das pirâmides, escondia um império cansado. No final da sexta dinastia, algo estava errado. O poder central já não era mais absoluto. Os nobres, os nomarcas, enriqueceram. Os reis enfraqueceram. Após Kelps, Quéfren e Miquerinos, a estabilidade começou a ruir. Faraós posteriores perdiam autoridade para governadores regionais. Cada província tinha seu próprio exército, seus próprios recursos. A unidade do Egito dependia de um faraó forte, e isso estava desaparecendo. Quando Pepe II subiu ao trono ainda criança, um reinado longo demais esvaziou o poder real, e ao morrer, deixou um vácuo. Sem um líder, o Egito rachou, o Nilo que não subiu. O desastre natural, mas o golpe final veio da própria natureza. Por motivos ainda debatidos, o Nilo parou de subir como antes. As enchentes, que traziam vida, não vieram. Campos secos, falta de colheitas, fome generalizada, saques, povo desesperado, sem comida, sem ordem e sem faraó forte. O Egito entrou na escuridão. A divisão do Egito. Heracleópolis versus Tebas. Agora começa o clima de série dramática. O império se partiu em dois, no norte. A cidade de Heracleópolis assumiu o poder. Os governantes da 9ª e 10ª dinastia tentaram restaurar a ordem, mas foram vistos como fracos. No sul, a cidade de Tebas começou a crescer. Era uma cidade relativamente pequena, mas ambiciosa. Ela daria ao Egito alguns dos reis mais poderosos da história. Norte e sul. Duas coroas. Dois reis. Duas versões do Egito. O caos, guerras, saques e instabilidade. As fronteiras não eram mais protegidas. Líbios, beduínos e nômades aproveitavam o vácuo de poder. Cidades eram saqueadas. Caravanas eram atacadas. A fome se espalhava como fogo. A dinâmica social mudou. Escritores deixaram registros de desespero. O famoso Lamúria de Puver descreve um Egito virado de cabeça para baixo. Pobres viravam ricos. Ricos viravam pobres. Templos eram roubados. Era o Egito. Sem ordem, sem trono e sem destino. O surgimento de um herói. O crescimento de Tebas. Mas no meio da escuridão, uma cidade se levantou. Ele iniciou uma reconquista que duraria gerações. Depois, em Tef II, ampliou territórios. Em Tef III, consolidou o poder no sul. Os reis de Tebas não eram apenas governantes, eram guerreiros. Emeuateoate, Utep, segundo o Ione-F Kadur. E então, surgiu ele, o homem que restauraria o Egito, Montuhotep II, considerado um dos maiores faraós. Ele unificou o Egito pela força. Venceu Heracleópolis. Fundou um médio império. Reconstruiu templos, cidades e o exército. Marcou o renascimento cultural e espiritual do Egito. Depois de mais de 100 anos de caos, o Egito renasceu. O renascimento. O início do médio império. Montuhotep II reconstruiu o que estava destruído. Reabriu rotas comerciais. Restaurou a confiança no trono. E preparou o caminho para alguns dos faraós mais brilhantes da história. Mas esse renascimento nem sempre duraria.
porque forças invisíveis se aproximavam, e um novo inimigo surgiria para desafiar o Egito como nunca antes. Este foi o episódio 4. O Tempo das Trevas. O primeiro período intermediário. No próximo capítulo veremos como o Egito renasce no Médio Império, e como novos desafios mudariam o destino da maior civilização da Terra. Sergipe gostou? Não esqueça de deixar a sua curtida, Sergipe inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.